Divertido, cara. Bem-vindos a mais um episódio das sagas, das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, eu sou Anderson Dick, eu sou o fundador da Fueltech, mas aqui eu estou para falar de loucuras, de sagas, e hoje é um episódio que eu estava há anos querendo fazer e eu estou há anos querendo arranjar uma encrenca na área do off-road. Hoje é um episódio especial de off-road com um cara que vocês vão conhecer agora, que tem muita história, a gente tem muita história junto, e esse cara que é o Alex Wagner, a AW Off-Road, muitos de vocês já conhecem, onde é o berço, onde é que fica o meu Calibre, o meu Mazda aqui, tudo que é feito mecanicamente nos carros, tudo o cuidado dos carros é nas mãos desse cara. E eu aproveitei aqui que eu vim no interior do Rio Grande do Sul, aqui na Barra do Ribeiro, para falar um pouco de off-road, para falar um pouco da história desse cara, para falar um pouco do que a gente está armando aí de alguns projetinhos. Tem projeto de amigo aqui, tem umas coisas que vai ter segredinho junto, mas acho que vocês vão curtir. E é o seguinte, ó, parece que ele vai me deixar dar uma volta nesse caminhão aí, ó, eu nunca dirigi um caminhão desse, a maior caminhão, o trailer, a coisa que eu já dirigi foi um motorhome aquele do Roder Jean nos Estados Unidos. Então vamos ver se eu pego a manha aqui de dar uma voltinha com esse negócio. E detalhe, ó, vamos ver quem de vocês é ligado aqui, se bota no comentário o que é esse caminhão que está aqui atrás, porque tem dois tipos de pessoa, o cara que conhece o que é e o cara que não conhece. E quem conhece aqui com certeza gosta de umas lasanhas pesadas, e assim como esse cara que vocês vão bater um papo aqui. Então, bota na TV, pega o chimarrão e um churrasquinho e espero que vocês curtam o episódio de hoje, porque esse episódio é especial. E esse aqui é o seguinte, ó, grande amigo Alex Wagner, ó, deixa eu começar contando como é que a gente se conheceu aí, ó. O Alex é o seguinte, para quem acompanha a arrancada das antigas aí, já viu uma variante amarela de arrancada, talvez já tenham visto falar. Esse era o cara da variante amarela de arrancada. Vou botar uma imagem aqui para ver se o pessoal se lembra aí. Mais novo um pouquinho. É, mais novo, tinha cabelo ainda. Tinha cabelo. Né? Eu não posso falar muito. Usava até outra injeção, depois eu comecei a usar então, a Fueltech. Aí a história é o seguinte, ó, nós chegamos em Guaporé, o cara estreou a variante, deu um pau em todo mundo, ganhou de todo mundo, nós tomamos um pau assim que ninguém entendeu onde é que o cara tinha chegado, literalmente assim, era meio novo na arrancada. Quantos anos tu tinha? Uns 20, eu acho. Uns 20, agora 19, tem 60, não? E aí deu um pau em todo mundo assim, e a gente ficou enlouquecido. E ele usava uma injeção que chamava Digipulse, pra quem é mais velho da mais arrancada, antigo ainda vai lembrar. Vai se lembrar que era uma injeção até que ajustava com os botões, assim, na década ali de 90, assim, era muito popular, funcionou muito bem, né? E nós, a Fueltech, tava recém começando, né? Era tipo assim, os primeiros anos ali, meses, assim. Bem no início. E aí até que um dia, a gente conversar no box, assim, e já fecha a amizade, assim. Na hora. E aí quando veio uns meses depois, já tava botando FT, né, na variante. Só que aí na variante, deixa eu me lembrar, e aí, sabe o cara, a palavra tudo que dá, é esse cara aqui, ó, não tem meio termo, assim. E aí na época, quando foi fazer um upgradezinho na variante, acabou botando um turbinão, né? Era uma Bullseye. Bicão, tudo que tinha, tipo, botou. Tudo que dá. E aí, Ice Cooler. Sim, nem tipo, sabia o que era direito. Mas antes tipo, ele andava com a variante, corria as provinhas, ganhava tudo assim. Depois, quando botou o motorzão assim, ou virava para trás ou quebrava tudo. Isso aí, sempre. Mas entrou... Primeiro carro a entrar no 5.9, só que há 15 anos atrás, em 200 metros lá em Santa Cruz. Ficou bastante tempo. Eu nunca me esqueço quando deu aquela largada de Santa Cruz que empinou no meio da reta, assim. Foi muito legal. Bom, não, em Santa Cruz também empinou. Mas é o seguinte, então aí o Alex, ele era viciado nesse negócio de arrancada, né? E aí, sei lá, depois da variante, tu acabou parando de correr, né? Lá por 2012, sei lá. Teve o projeto do Dodge Polara, que eu ia fazer um câmbio clutchless e tudo. Aí tem essa história legal, porque aí quando percebeu que o motor em cima do eixo não era o canal para tracionar, né? Antes de sair os Chevettes, assim, inclusive antes do Chevette do Rafa, da Expert, né? Assim, aí a gente se ligou que a jogada era o motor na frente e fazer. E aí já por inspiração nos carros americanos, a gente já tinha ido para os Estados Unidos algumas vezes, né? Sim. Foi ver de fazer um Dodge Polar, assim. E aí tu achou um Dodge Polar até foi na Barros Cassal que tu comprou? Comprei de um amigo que era colega de faculdade também, meu e do Christian. No fim, eu também fui colega de faculdade do Christian, deve ter do queixo. As histórias vão se cruzando aí. Do alemão. E comprei esse Dodge, enchi o saco dele para comprar, porque ele não queria vender ganhando dinheiro. E assim, eu queria comprar pelo preço que ele pagou. Sim, mas ele me vendeu. Não foi 8 mil, uma coisa assim? 6 mil. 6 mil reais, assim. Um Dodginho que vale 50 hoje, assim. Hoje seria aí ia cortar o Dodginho, aí a gente foi para os Estados Unidos, trouxe na mala um câmbio GeForce. Ford 9, pneu, roda, do tempo que podia que também. Que motor que ia fazer? Ia fazer um C20. Um C20 Tinha o cabeçote, Coser, tudo. É verdade. E aí acabou, na verdade, depois
demorou, desmotivou, sei lá, e tu vendeu aí. Ah, tu vendeu o câmbio pro Rafa? Não, pro Gelson. Pro Gelson. O Rafa comprou outro igual daí. O Gelson, inclusive o Gelson da Extinsu, né, do Gerbel, que chama. O Gelson, vocês vão ver num outro episódio, não sei se antes ou depois desse, que eu vou filmar. Esse é um outro doente aí. História. Que tem que internar. Então, meu objetivo de vir pro Brasil também é visitar uns caras mais doentes que eu pra eu me sentir melhor, assim, não, sabe? Aqui tu te sente até bem normal, assim. Bem normal. A gente faz umas merdas, mas... Não, que nem depois apareceu o caminhão, daí viram que o cara tem que ser internado. Tá, mas é o seguinte... E aí, na verdade, tu ficou um tempo fora da arrancada, né? Sim. Ficou muito tempo fora, sei lá, 10 anos talvez. Nem sei. Nem ia nas provas, né? Fiquei um tempo sem ir nas provas, aí comecei a ir pros Jeep aí com os primos, o pessoal. E aí entrou no vício dos off-road aqui e começou a abrir esse negócio, né? Também. O off-road também, como a gente chegou lá com uma bagagem grande de fazer motorzão e tudo, né? Aí cheguei no off-road e era aquela cultura ainda de usar a peça de alguma coisa para adaptar ali. E a gente já entrou meio que fabricando peça, adaptando, customizando, deixando o cofre bonito. Na época, assim, até me chamaram de louco, como sempre, mas agora, hoje em dia, em todas as competições que eu vou, tá todo mundo organizado, os carros tudo canhão, tudo com motorzão. E até vou dizer assim, na minha humilde opinião, a parte da evolução do off-road, assim, no Brasil, pelo menos no sul do Brasil, eu acho que influencia todo o Brasil, foi... A FenaJeep, a gente começou aí também, os últimos 6 anos ali. Foi o teu trabalho, assim, de realmente levar um nível maior, porque não é porque vai no barro que não pode ficar bonito, né? Não, é bom, bonito e funcional. Os carros funcionam, tem potência. E na verdade, nessa parte, antes tu não tinha essa oficina, tu mexia com o alemão, sempre com... o alemão alto lá, que fazia os... Inclusive o Juan, que é o alemão, o filho do alemão, que era assim, que era desse tamanho e agora tá assim, que eu encontrei no final de semana ali, eu nem reconheci. O bom dessa parte é que todo mundo ainda é bem amigo e se conversa muito, todo mundo vê que... E o Elton Hip, ele tinha uma gaiola também. Gaiola voadora, tem uma história da gaiola. Tentou matar ele uma vez lá Uma vez ele no Velopar com uma gaiola assim de arrancada, ele arrancou e saiu. E eu disse, cara, tá com o controle de tração ativado sem querer. Eu fui lá na largada, assim, desativei pra ele, depois do burnout, assim, cara, ele arrancou, ligou e virou pra trás. Pareceu a catapulta. Eu fiquei meio culpado aquela hora. Eu não sabia se eu me escondia ou se eu pedia desculpa. Louco, tem muita história pra contar aí. Até avião andou fazendo também. É verdade. Esses dias, quando eu postei do Jet, aí todo mundo começou a botar, um dia vai ter Fueltech avião. Vocês estão... Isso, tá longe já. Estão atrasados, já tem um monte de FT em avião, em helicóptero. Até helicóptero. Eu postei esses dias aí, ó, um helicóptero com FT que os caras fizeram nos Estados Unidos. Mas, bom, vamos fazer o seguinte, ó. Cara, a gente está aqui no interior do Rio Grande do Sul, que é na beira do Rio Guaíba, Barra do Ribeiro, que é um lugar fantástico, assim, ó. Até depois o seguinte, ó, agora que eu estou envolvido nesse negócio de jet ski, o Alex já passou por essa doença aí. Já. Tem a beira do rio aqui, assim, dá para acelerar de final aqui, assim, tem uma pista de arrancada aqui, assim, né? Já quebramos um motorzinho de jet aí para testar. Mas agora o negócio é off-road. Então é o seguinte, ó. Olha que bacana o lugar assim que ele fez aqui da oficina e a maneira, o clima, a energia que é o negócio assim não sei se vou conseguir transmitir para vocês assim isso, mas ficou muito, muito legal assim, é bem bacana mesmo. E aí é o seguinte, vamos mostrar, nós temos off-road de tudo que é naipe, né? Essa aqui até também é de um evento que acontece há muitos anos. Quem teve nesse final de semana, o último final de semana, também estava o carro do Tive lá. Sim. Que é multicampeão, um cara muito capaz. E é o Gaiola e Jeep Cross. Brasileiro de Gaiola e Jeep Cross, que é uma competição que acontece há bastante tempo. E, tipo assim, o festival dela, o maior evento é a FenaJeep, que acontece em Brusque todo ano, também há mais de 20 anos, que é um mega evento, é a semana toda do off-road. E peraí, essa aí já me botaram no compromisso, eu vou ter que ir no ano que vem. Ano que vem o Antes vai estar lá, então prepare-se, pessoal que vai na FenaJeep. O homem vai estar lá com camisetinha, autógrafo, né? E aí, lá é a competição do ano, assim, né? Lá foi legal que a gente, quando começou, e a Fueltech para a FenaJeep, a gente já viu que nessa competição já tinha muitos clientes. Sim. Então a gente conseguiu atualizar esses clientes, conquistar novos clientes. Sim. E assim mudou muito o nível da competição. Hoje o nível da competição lá é altíssimo. Além de os maiores pilotos que eu conheço, assim, que são braço mesmo, estão nessa competição. Olha que eu vou na arrancada, vou no circuito. Sim. Vou em vários lugares. Olha, cara, o que o pessoal faz lá, é muito rápido. É insano o negócio. Porque é muito rápido. Fazer uma curva, uma parabólica na estrada de chão a 150 por hora, velho. Tem que ter sangue no olho, senão não faz. E essas gaiolas, assim, elas são leves, né?
Sim, super leve. Isso aqui pesa o quê? 4x4, né? Menos de 1000 kg, certo, né? Que pneu que é esse aqui? Esse é um pneu recapado, já próprio para o circuito, né? Esse aqui eu uso o motor LS3. Sim, esse aqui, um detalhe desse motor, esse aqui é um LS3, é um motor tipo de Camaro brasileiro, né? Desculpa, Camaro 2010, 2012, aqueles, né? Só que esse tu botou... tem bico, tem comando. Sim. Algumas alterações. Você conseguiu frear esse carro aí? Não consegui frear no dinamômetro, porque o dinamômetro é 4x2, né? Sim. Aí dá para desligar, só que aí passa muita potência só pro eixo traseiro. Aí fica perigoso de quebrar. Eu até quebrei um cardan atrás e aí resolvi não frear mais. Porque é meio fraco assim, ou porque não é feito para isso? É fraco, mas é que ele é feito para andar 4x4, né? Sim. Até, olha só o ângulo que é, né? Interessante. Porque é curtinho, né? Ajustar, o carro é bem curto, né? Sim. Um câmbio que é conhecido na arrancada, usa um 260F. Essa ali é a transmissão? A transmissão foi eu que fabriquei aí. Sim, isso aqui, o Alex é conhecido assim pelas invenções aqui, ó. A gente resolve. E isso aqui é a caixa de transferência. Cara, a transmissão é pequena nessas aí, né? Que loucura. Agora que tem muito carro de arrancada 4x4 aí. Sim, dá pra fazer uns esquemas assim, né? Até o Demo que tá fazendo uma loucura lá, não sei se tu viu, do Opala, né? Vi. Cara, uns rodão na frente. Outra empresa também nacional que tá ganhando o mercado aí, que é a Destrack. Destrack, sim, muito bem. Faz uns eixão Munai, então assim, nos últimos 5 anos, o crescimento da off-road foi muito grande. Até vou entregar uma coisa assim, a Destrack, sou muito amigo deles, a gente trabalhou, eles já várias vezes me falaram assim, quando eu fizer um off-road, eles me... Aí, ó. Eles botam a mão, eu quero saber se tu também dá uma mão. Motorzinho, se tiver um motorzinho desse aqui, é fácil. Mas, e esse carro aqui, quantos HP? É para ter 600 cavalos, 500 cavalos? Pode chegar a quanto quiser, né? Sim. Dependendo do combustível que for usar. Mas assim, sempre tem o desafio de botar pro chão essa potência também, né? Sim. Tem que combinar as coisas. E uma coisa que começou a ficar legal, assim, agora, né? Mesmo nessas categorias, um LS, assim, pro Brasil é um motor raro, né? Mas bota uma FT, aqui tá a FT, né? Em cima, uma 600 ali, e inclusive isso aí entra água por tudo, esse carro, né? Mais barro assim, quando chove, né? Switch panel aqui. Tem switch panel, tem alguns controles de tração aqui que já estão pré-definidos, assim, mas é uma coisa muito nova pro esporte, ainda a gente está estudando bem, né? Tem a saída para nitro já, mas nessa configuração a gente não está usando. Então aqui tem os 8 EGTs, as 2 sondas, nível de tanque, né? Pressão de óleo, pressão de combustível, velocidade dianteira e traseira, o slip que está dando, o orímetro. Então, um controle total aqui pela FT, 600. Né? Dá para ligar ele aqui? Tá. Não é o start, não. É de Primavera do Leste, Mato Grosso do Sul, o Juninho, que tá pegando a mão do carro aí nas últimas 2 provas, chegou em segundo lugar. Foi segundo, né? No Jeep, né? Vamos dizer assim, de um dinossauro do evento lá, que é o TIV, que tipo assim, o pessoal da arrancada, a mesma coisa que alguém fazer um carro lá agora e começar a incomodar o Kaká da UD. Sim. Do nada, né? E o TIV também é parceirão. E por fora, né? É cliente nosso, parceiro. O TIV é parceirão nosso também, usa Feotec em tudo também, o parceiro teu aí também. E o coisa também do ele também tá usando motor BMW, né? Que foi uma coisa que BMW. Tu fez uns motor BMW também, né? Conheço bem aquele motor, é uma dica que eu dei para ele na época também de usar aquele motor. Ele tem um 6 cilindros lá, turbo, que ele vai fazer. Final de semana ainda, o Tive tava no Velopark, tava falando lá, são umas ideias de botar uns V10 aí. Aí, ó, é isso aí, só conseguir os motores. Mas do Jeep Cross lá também, a turma lá muito boa, bem unida, assim, pro carro andar, todo mundo se ajuda, não interessa a categoria. Eu comentei isso aí mesmo. Bem legal. Eu comentei isso aí, cara, arrancada no Brasil, assim, agora que eu vou muito arrancada em outros lugares do mundo, não existe lugar no mundo que nem no Brasil. Que todo mundo se ajuda, Todo mundo se ajuda. Cara, assim, ó, se tu tiver um competidor, os dois estão na final, assim, o cara pediu uma peça emprestada, todo mundo vai emprestar. Aqui, né, nessa última prova que a gente foi até na Argentina, tava lá, foi até que a Argentina também, e a gente foi com esse pneu, que não era um pneu bom pra pista, a outra equipe, quer o pneu? Vamos lá, a gente botou o pneu, emprestou, melhorou o tempo. E assim, não tem, eu acho que isso aí é uma coisa que tem que acontecer no geral, porque tem que brigar dentro da pista ali. Depois...
comer churrasco e todo mundo aprende com todo mundo, né? Churrasco? Peraí, cadê o churrasco aqui? Não, pois é, acho que tarde hoje, né? Tem uma coisa legal aqui da oficina do Alex. Para quem não sabe, o meu Mazda, né? O meu Mazda e o Calibra ficavam aqui por muito tempo enquanto a gente não tinha lugar para guardar eles na Fueltec, né? Então como eu fico nos Estados Unidos, assim, eu vim para cá assim 4, 5 vezes por ano, ficava armazenado aqui atrapalhando a oficina aqui, empurra para um lado, empurra para o outro, bota uma capa em cima. E agora, na verdade, ele tem espaço de guardar na Fueltec. Mas toda a construção no Mazda, os motores, né? O motor foi feito todo novo. Até a parte do motor rotativo, o pessoal, muitos me perguntam assim, mas como é que faz motor rotativo no Brasil? Tá aqui o meu porto-riquenho aqui, ó, que monta meus motores. Mas aprendi com o porto-riquenho também lá, o Eric Turbo, que a gente fez um curso aí. Teve uma vez em 2018, acho. Não lembro. Eu não tinha barba ainda. Tinha barba. Eu me lembro das fotos, em 2018 nós precisávamos fazer o meu motor e o Eric Turbo, que é o Eric Galarza, que é um preparador muito, gente boa, assim, me deu muito bem lá de Porto Rico. Temos uma rotativa de arrancada, ele se ofereceu, não, me paga a passagem aqui, me ajuda, eu vou aí montar o motor e ensinar vocês. E aí ele veio aqui, passou uma... Que ano foi aquilo? 2018, acho que foi. Olha só, eu nunca mais apaguei, eu deixei ali de recordação. Tá aqui? Essa letra é tua. O que tinha que fazer? As coisas que a gente foi fazer. Olha aqui, ó. É verdade, tudo... daqui pra baixo, rotor, tudo que tá em vermelho pro lado, folga axial... Depois eu tenho que tirar uma foto dessas coisas aqui, ó. As folgas, olha aqui, ó, folga, tudo, ó. Esse aqui era o meu motor número 2, ó. E aí, o que é a jogada, ó? Cadê ele? Tá aí ou não? Tá aqui. Aí eu tenho que contar uma história, só que eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tinha um motor rotativo, eu tinha 2 motores rotativos, na verdade assim, ó. Aí eu vou crucificar o Luiz de novo, né? Quando eu comprei o RX-7, filha da puta, pode botar um pip aí no vídeo do Luiz. Saiu para andar e quebrou meu motor de rotativo. Aí comprei um outro motor, demorou 6 meses para vir, uma coisa assim. Aí andamos com aquele carro, vários anos assim. E o motor estragado ficou de canto. Aí depois uma vez a gente até arrumou aquele motor, veio um Javier dos Estados Unidos, uns outros amigos ali vieram na época, montaram o motor, ajudamos lá. Só que a gente montou meio com o que tinha, não tinha as peças certas. E aí aquele motor ficou meio montado, meio a bangu assim, sem usar. E aí quando o Eric veio, a gente disse, vamos arrumar os 2 motores, vamos abrir o motor do Mazda, o próprio que está no Mazda, e vamos pegar o outro e vamos fazer igual. Sim. Aí a gente até mandou o motor rotativo mandou os housings ali pro Cristiano da Indutec. O Cristiano fez o programa em CNC para usinar ali o Bridgeport dele, né? Que é para fazer a abertura lateral, usinou tudo e tu montou o motor aqui, Exato. né? É o motor que tá no Mazda hoje, lá que foi reformado. O Mazda... Tá. E aí o meu motor antigo, a gente falou, vamos fazer ele igual ao de corrida, os 2 motores igual. Isso depois de umas 60 ligações de todo mundo querendo botar num Chevette, num Gol, não sei o que o antes mandava me ligar, apareceu o cara certo pro motor. Aí na verdade eu não queria vender, eu queria guardar ele de secundário, só que na época um amigo meu disse assim, me vende esse motor. 2 amigos, eu não vou falar o nome deles, tá? Porque eu acho que o cara deve ter problema com a mulher, aí alguma coisa assim, que a mulher dele não pode saber. Eu já ouvi falar dessas histórias aí. Não vou falar de quem que é. O cara comprou o motor, e o motor tá aqui, mas o motor ficou aqui, ó. E aí é o seguinte, ó. Sabe o que eu digo, o cara deve ter problema com a mulher, porque na verdade é o seguinte, sabe o cara faz uns projetos e não pode contar ainda. E o motor, o meu segundo motor rotativo vai para esse carro aqui, ó. Para quem reconhece, ó. É um Dojinho Polara, inspirado na verdade nas ideias malucas do Alex do passado, ó. Que é a ideia? Ó, fazer um carrinho assim, ó, que lembra os Datsun, né? De rua, né? Olha o chassi do Alex aqui, como é que tá bonito, ó. Não é o chassi, isso aí é só o chassi de ferro de construção aqui, ó. Vai se explicar aí, ó. Não, vou explicar, de repente o pessoal não vai entender. Isso aqui não é o chassi do carro. Isso aqui é só para segurar as latas aqui pra... E aqui na verdade é só para segurar a carroceria, né, para fazer as latarias, as coisas, né. E esse carro quem é que fez a lataria dele? O Zoreia, né? Inclusive, ó, o Zoreia é um amigão nosso de Gravataí lá, que apareceu no final de semana, a barba desse tamanho. A barba maior que a tua. Pior que também faz essas loucuras ainda, é um cara que, vamos dizer assim, um produto raro hoje em dia, que mexe em lata e... Fazer lá. E aí e conseguiu assumir essa bronca aqui de acertar a lata, né? Porque não queria nada de fibra e muita coisa aqui, né? Queria fazer na lata e aí o Zoreia assumiu essa bronca aí. E o Zoreia fez pra mim, assim, o Calibra várias vezes, fez o meu Vectra CD, fez um monte de carro. Ele é bem capaz. O para-choque dianteiro do meu Calibra foi ele que fez em forma de fibra aí, eu acho. E aqui é o seguinte, então, a ideia desse Dojinho Polar, ó, as rodinhas japonesas, ó. O largador também. Como é que é as polainas, como é que chama isso aí, não é? O largador, Defenders.
E as lanterninhas traseiras, ó, pra quem eu quero ver quem reconhece as lanternas traseiras aí, ó. Não é do Polar, ó. Vamos ver se alguém reconhece do que vai ser. E cadê o motor dele? Tá por aí? O motor tá ali em cima, ali. Ah, é, tava. Acho que vi só o câmbio, ó. O motor que veio do meu RX-7, ó. Que a gente... Vão abrir de novo, fazer os ports aí também no CNC, que nem foi feito. Foi feito. Nesse aqui? Foi feito os dois. Ah, nem lembrava. É, tá feito. Acho que talvez tem que abrir só pra revisar, eu abri pra trocar o house novo que veio, te lembra? Sim. O house era ruim. Tá. Então vai ser trocado o house aqui. E aqui, esse aqui é motor rotativo, então, ó. 2 rotores, né? Olha o tamanho que é aí, ó. Sim, motor um palmo de mão, né? Cara, é impressionante. Tipo, o câmbio aqui é maior. Vai usar o câmbio da BMW. 5 marchas, né? Com a quinta direta daí, porque é um motor que vai... Um câmbio que vai facilitar a vida do motor, que é um motor que gira bastante, então vai andar mais suave. E vai ser um carro de rua, né? E até no meu, a gente tá falando do meu Mazda agora. Sim. Inclusive, não sei se já viram esse episódio, mas eu recebi o Mazda. Tô recebendo o Mazda, enquanto tô gravando isso aqui num dia de semana aqui, no final de semana eu vou lá receber o Mazda em São Paulo, né? E o meu Mazda, o único defeito que sobrou no carro é o câmbio. É o câmbio. Porque a gente fez tudo agora e o câmbio é uma relação errada, né? É, a relação muito longa, tipo assim, para um motor motorzão V8, com muito torque disponível. O motor gira 9 mil, 10 mil e acaba até não entrando as marchas nessa rotação, porque não é um câmbio para isso, né? Então, update no meu Mazda, mas esse é um outro episódio. E aí, só pra gente, pra passar, o que é essa gaiola? Essa aqui é um off-road também, uma gaiolinha 4x2. Esse é de um amigo nosso lá do Rio. Que tipo de motor tem? Vai usar um AP. Um AP central ali, forjado, 1009, com a caixa forjada também, tudo peça nacional. Sim. A iluminação aqui é para cegar. Aí vai ter que ser feito agora a finalização desse carro, aí terminamos de fazer. Esse carro, na verdade, entrou em stand-by várias vezes, porque vai entrando alguns projetos de alguns amigos aí, que, né? Que aí a gente tem que parar os outros, aí eu ligo porque eu só trabalho com um cliente amigo, se não dá, se não é brabo, né? E até para falar em projeto, outro que foi a execução do Alex foi o Gol Elétrico, né? Esse aqui foi o que entrou em stand-by o Gol Elétrico, é o Gol FT que a gente tá fazendo, que é quem viu aquele Gol branco, né? Um CLzinho, aguardem que o Deni tá fazendo um trabalho lá fantástico. Até essa série ali com o designer o Veiga lá, designer Volkswagen ajudou, o carro tá ficando fantástico. Assim. Participar daquele projeto ali com essas feras foi massa. E o Alex fez toda a adaptação mecânica, assim, da fabricação de flange, prender o motor, bateria, tudo a parte das elétricas. Né? E assim, um carro que, incrível que pareça, a gente terminou, ligaram a elétrica e ficou andando o carro. Levamos pro Velopark, teve um episódio que a gente foi lá, ganhei do Maurício de pega de ré. Cantando pneu em terceira, dia e noite. E pera aí que tem mais uma coisa que eu quero mostrar aqui, ó. Quem é que reconhece esse motor aqui, ó? Bom, tá escrito o nome dele aqui, ó. Olha aqui, ó, Lotus. Cara, esse aqui é um motor raro, hein? Mas o Série 900 do Lotus. Série 900 é um motor 2. O quê? Esse é 2.2 turbo. Turbo original, da década de 90. Antes, né? Mas essa versão aqui é da década de 90. Já injetado, já pela manutenção da Delphi. Então, assim, são 4 borboletas. Tá sem escapamento aqui. E olha como o motor é inclinado, cara. É um motor assim, 45 graus quase. De gravidade super baixo, né? Cara, é muito inclinado, né, meu? E eu visitei a fábrica da Lotus na Inglaterra lá. Fantástico o negócio, né? E o seguinte, só que... é um clássico de um Willys aí, ó. Não, peraí. Só que isso ali é pra botar onde, esse motor Lotus? Ali no Lotus 7. Pra botar no Lotus 7, né? Não é 3 lugares, é 2 lugares. Fazendo peso. Cara, esse Lotus 7 aqui, desde que eu te conheço por gente, tu tem essas peças aí, né? Agora tá chegando nos 40, tá na hora de começar a botar algumas coisas em prática. Esse aqui é um projetinho que vai fazendo, que vai montando, vai juntando peças, uns 26 anos depois e monta, né? Engraçado que realmente, muito tempo já que eu tinha esse kitzinho aí. E tu vê, 20 e poucos anos depois, consegui um motor Lotus. Eu ia montar com Duratec. Né? Cara, imagina que perfeição lá, ser Lotus. Cara. Aqui é um Willys clássico aí, ó, cara de cavalo, pra quem conhece os Willys. Aqui é um GM 2.4, forjadão. Tá aí, veio pra uma manutenção, trocar a bobina, arrumar o eixo dianteiro. Turbo, forjado. Esse aqui tem os HP na roda. Tem 50 kg de torque na roda, esse Jeep aqui. É bem forte, os eixos DS. Cara, que isso aqui deve ser uma tranquilidade andar no asfalto, né? Muito bom. Cara. Tem que trocar a dentadura com os eixão DS Track. Que é a montagem foi feita aqui na oficina. É um Jeep que a gente usa bastante aqui no... Sim, porque na verdade a Barra do Ribeiro aqui tem as dunas, né? Inclusive que é da fazenda do Israel, nosso amigão aí.
A gente anda tanto em duna quanto anda no barro, né? Que é as trilhas pontuadas que a gente fala. Tem uma T450 aí. E a trilha pontuada que é um barro bem pesado, né? É por isso que precisa de um pneuzão desse aqui. Sim. Mas hoje na trilha pontuada lá, a unanimidade já, a maioria é 4 cilindros turbo. Tem os diesel fortes lá também, mas assim, o que ganha a maioria das provas é tudo 4 cilindros turbo. Por causa da relação peso-potência, eu acho que é o que mais combina. Né? Sim. É bem legal. E que motor é esse aqui? Esse é um diesel. Dieselzão. Pra quem acha que FT só serve pra gasolina, vai ver uma surpresinha aí. Hoje vai ver o que dá pra transformar esses motores diesel aí. Esse motor que acordam muito fácil, viu, pessoal? É bom de fazer. Tá. Fácil de dobrar a potência. Antes da gente entrar pro diesel, eu quero mostrar um projeto aqui que inspirou muitos de nós aí, que é uma BMW 540 V8, que inclusive essa aí também tem história, né? Essa aí era de um grande amigo nosso, Jair Pazini, né? Jair Pazini, que era Jair Pazini, para quem conhece da arrancada, aí é um correio de dragster, de Gol, força livre dianteira. Esse carro era zero dele, desde zero? Segundo dono, acho que não, mas segundo dono, acho que o primeiro dono era o irmão dele, parece. E é uma BMW 540, E34, 94 o ano dela? 94, 94. E ela era, na verdade, o interessante dessa época é que a 540 era um motor maior do que a M5, né? Sim. Esse carro saiu com uma M5 no Canadá e Estados Unidos, essa versão, essa configuração aí, porque ela é 6 marchas manual, né? Sim, então essa aqui, na verdade, eu me lembro quando tu comprou isso aqui, ele era no limiar de ser um carro velho para ser clássico, né? Não era ainda. Pra ti, né? Eu já gostava, né, cara? Eu já achava um clássico, né? Só que tem que ter estômago para essas coisas aí. Sim, meu carro meio grande, meio tipo de tiozão, assim. Na época que ele tá falando, ele andava de Vectra. Aí essa aqui era de tiozão. Cara, e o carro é a fuder aqui, ó. Só roubaram a FT500 aqui, ó. Tá na rural. Tá na rural. Não sei onde é que foi parar da rural. Mas depois te liga aí. Não. E bom, na frente aqui, na verdade, o cara não vê nada. É um BMWzinho. Só a única coisa é esse teu filtro de ar meio estranho aqui, né? Não tem filtro de ar, era lá atrás, toca a mão. Não, digo, esse teu cold air intake aqui, ó. Não tem, vai lá pra trás. Olha só o filtro, olha o tubo de filtro de ar aqui, ó. Só que olha uma coisa aqui que vai seguindo. E aí que nós temos o problema, ó. Onde é que dá pra ver o filtro de ar aí? Olha aqui o filtro de ar onde é que tá. E olha onde é que tá o turbo, ó. Alguém reconhece as ideias aí? BMW do Luiz totalmente inspirada nessa, né? Então essa aqui, só pra ter ideia, não sei a idade, mas a gente fez isso aqui quando lançou a FT400. Em 2009 ou 10, então tipo, faz uns 12, 13 anos que esse carro tem um turbo atrás. Inclusive, acho que ele foi... Tu ou o Dave fez antes no Genesis? Eu fiz antes, né? O Dave fez no Genesis. Um outro amigo nosso lá, o David Santa Cruz, fez no Genesis Coupé, na turbina atrás, mas a primeira... Seguidinha do que eu fiz aqui, a gente foi trocando ideias sobre as bombas de recalque, que na verdade não existia. Sim. E aí até a gente descobriu uma das Siemens aí que atende, inclusive a gente usa uma no Calibra. No Calibra lá, E na verdade... A turbina muito embaixo. E aí tem a turbina aqui atrás, né? Vem todo o escapamento, pressuriza na turbina e a turbina volta lá pra frente e pressuriza no motor. Que é uma maneira que dá pra botar os turbos. Exatamente por isso que a gente fez na BMW do Luiz, né? Que é aquela 750 V12, né? Tem um carro que anda na gasolina comum, anda com 0,8 de pressão, anda bem pra caramba. Eu sou testemunha, já viajamos pro Uruguai com ela, né? Algumas vezes, né? Mas agora é o seguinte, ó, eu quero andar de esse caminhão aqui, que esse caminhão é raro, né? Quando tu falou que ia comprar esse negócio, ninguém acreditou, né? Esse aí que falou que era caminhão de lixo. Sério? Quando eu mandei que eu vou fazer uma capotinha atrás, vai aparecer um caminhão de lixo. Não, espera, cara, espera. E esse aqui é o seguinte, esse é um Unimog, né? Não é um Unimog, é um caminhão, é um 1720A. Tá, o que é um Unimog então? Unimog é um outro tipo de utilitário, que hoje zero no Brasil nem tem na Alemanha. É um conceito de carro off-road e utilitário ao mesmo tempo. Então tem muito implemento de ferramentas que tipo assim, reconstruiu a Alemanha na época da guerra. Então o pessoal tem muito carinho pela palavra Unimog. Assim, seria assim, um 911, uma AMG, uma Motorsports. Assim. É um caminhão menor. Esse aqui é um caminhão 1720, que é 17 toneladas. Ele tem capacidade de tração. O Unimog é um caminhãozinho menor. Mas o que é a diferença desse? Ele tem alguma coisa militar, então? Não, esse é o 1720A, saiu pro Exército, configuração do Exército Brasileiro, mas foi vendido a civis também. Então, tipo assim, o material do chassi é outro, o material de mola é outro, a configuração dos freios é outra. Nesse aqui está montado com um pneu maior, a carroceria mais curta, né, para ter mais ataque e ângulo de saída.
É 4x4, tem a reduzida, tem os bloqueios pneumáticos originais na frente e atrás, né? Pneu 14020, que altura é? 1400 R20. Aqui a gente conhece lá o pneu de arrancada, de off-road, que é o 31 por 10,5, 17, vamos dar um exemplo, né? Ou 265, 75, 15. Esse aqui é o seguinte, ó, 14 polegadas. Adler, sim. 00, que é 100% da largura. Então é 14 aqui também. E R20, que é o aro 20. Aro então, 20. se quer saber em polegada, tu vai ter que somar 14, mais 20 e mais 14. Sim, dá 28, 48. Então é um pneu que é super robusto, é um pneu usado em aeroporto, né? Assim, é até difícil de furar esse pneu, muito difícil. E a caçamba dele aqui é aberta? Ou... É um caminhão normal que a gente fez essa loninha aí funcional, que aí dá para usar nos eventos. Sim. Tem som, tem TV, inversor. E não perde de ser um caminhão, porque também se botasse um trailer, alguma coisa em cima aí, poderia não usar o caminhão do jeito que a gente usa, assim, abusando do caminhão, né? Ou de esfregar numa árvore ou alguma coisa e furar aqui, se rasgar a lona, arruma a lona e tchau, né? Essa aqui nós vamos mostrar depois, ó. Vamos dar uma volta, vamos ver o caminhão. Agora me dá uma aula aqui desse caminhão. Eu vou manobrar ele primeiro aqui. Tá, vai lá. Ó, o cara já vê o escapamento aqui, já... É tudo 4 polegadas. Já sente o drama, ó. Ó o filtrão de ar ali, ó. O cara tem que subir com 2 mãos aqui também. Segura no puta merda, tem um no banco. Esse aqui pro cara ir no super é tranquilo, né? Bom. Aqui tá todos os relógios originais do caminhão, FT instalado aqui. E aí muitos vão perguntar, tá, mas como assim, FT no diesel, né? Por que eu botei? Uma para monitorar todo o caminhão, eu queria aprender sobre o motor diesel. E como a gente já tem o conhecimento da Fueltech, de ler datalog e tudo mais, e foi uma aula aqui, foi uma faculdade. Sim, de aprender, né? De aprender. Então, consegui ler o caminhão todo original e como eu gostaria que ele ficasse. E realmente ensinou muito, tipo, acho que eu acelerei muito o desenvolvimento desse caminhão porque eu botei FT. Além de usar as funcionalidades que a gente já sabe que funciona, né? Hoje aqui eu ligo no caminhão injeção de água metanol. Eu tenho um compressor elétrico de ar-condicionado aqui, que liga pelo switch panel. Sim, o compressor elétrico até nós tinha comprado para botar no Mazda, né? No Gol. Não, no Mazda era 12 Mazda, volts. No Gol a gente botou o outro. Aqui é o dia e noite, tem um LED frontal também, tudo ligado aqui pelo switch panel. E aqui eu ligo a parte de tração do caminhão, que eram os botões mecânicos pneumáticos de on-off. E aqui a gente está usando um solenoide de circuito fechado, onde aqui eu clico aqui, vira 4x4. 4x4 reduzido. E aí bloqueio dianteiro, bloqueio traseiro. Tudo pela FT. Sim. Né? Então aqui eu tenho RPM, temperatura do motor, o MAP do motor, TPS, que eu adaptei um sensor, pressão de combustível, pressão de óleo, os 6 EGT. Sim. E aí peguei um EGT8 aqui, foi botado antes do intercooler e depois do intercooler, para ver a eficiência do intercooler. A saída PWM que está usando para injeção de água metanol, MAP, sonda geral. E aqui é o tanque, a quantidade de litros da injeção de água metanol. Diesel, reservatório de ar 1 e 2, caminhão, freio e embreagem são pneumáticas, né? Eu uso servos pneumáticos para ficar leve de pedal. Pressão de água, pressão de carga e pressão de óleo. O ar-condicionado, tu ligar, ele liga agora? Liga. Então liga assim, não precisa do motor. Eu escutei o motor. Eu vou ligar o vento. Sim, o motor tá desligado e o ar-condicionado tá funcionando, porque o ar-condicionado é elétrico, né? Exato. Puxa um ruído do caramba aqui no som. É? Não consegui parar. E nem se desligar? Não, se desligar sim. Melhor agora. Sim, porque o ar-condicionado é elétrico, é um motorzinho. E tem muitos resistores, os fios são finos. Não não gela, é aceitável o gelo que ele produz, mas não é um super gelo. Até é uma coisa que a gente aprende. Até os carros elétricos usam um compressor ligado à bateria grande. Sim, de 430 volts, 500 volts. Esse aqui é 12 volts. Sim, ele puxa. Então assim, ele ameniza, mas não resolve. Tá?
Tem todo um sistema de áudio bem legal aqui, todo do caminhão, para dar um certo conforto aqui. Foi feito pelo Vini lá da AudioDub. Show. Então tentou dar um conforto aqui no caminhão e na cabine. Foi trocado por um volantezinho menor aqui também. Os bancos foram trocados para outros mais confortáveis. Tá, vamos dar uma volta nesse negócio, não? Vamos. Será que empurra alguma coisa? Eita. Eu tô com a chave certa aqui. O RPM aqui, tu pegou pelo alternador ou? Alternador. Essa é uma jogadinha, né? Dá pra pegar RPM pelos alternadores, eles em geral tem uma saída de RPM. Saída W, né? Saída W é do alternador. Não tem, qualquer eletricista consegue fazer no alternador. E é bem preciso, assim, bate muito bem com o RPM original, né? Porque se não patinar a correia, dá certo. Uma correia dupla, tudo muito robusto. O diesel é feito para não parar, né? Para não estragar, então... Sim. O legal do diesel é isso, assim, ele é tudo muito forte, assim, para aguentar muita quilometragem. Agora tá fazendo ar aí. Chegar em 8 kg aqui, os dois reservatórios. Sim, porque aí tu botou dois sensores de... PS20 tem ali. Sim. Porque aí ele não libera a embreagem? Não libera nem o freio nem a embreagem, o caminhão fica freado. Porque o caminhão, quando falta o ar, ele se freia. O caminhão tá sempre freado, por segurança, tipo assim, tá estacionado, é invertido. Então assim, o freio de um caminhão e a embreagem é um doce. E tá acostumado com embreagem pesada em carro de corrida, a embreagem do caminhão é um doce. Vou soltar o freio aqui. Ainda não soltou, ó. Agora já pode andar. Aqui está 4x2, normal, na simples. É legal isso aí. Vai ver que é uma bosta. O ar. Porque a cabinezinha é pequena, né? Então realmente é fraquinho. Fraco. Não é legal isso, assim, ó. Tô falando que eu tenho 500 amperes aqui de bateria, né? Se era um carro, não funciona, né? Pois é, né? Interessante. Eu tava afim de botar... Então é o seguinte, ó, até tem que pensar um negócio no Supra. Eu não tô conseguindo botar... vai ter bomba de óleo externa, bem no lugar do compressor de ar-condicionado. Eu tinha pensado em botar um desses aí. Só tem que achar o mais forte, então. Tem que ser com a voltagem maior, né? Mas aí no Supra é... Não, no Supra lá tem que botar a bomba em outro lugar. Mas talvez tenha um compressor mais forte que esse. Esse aqui não era pouco BTU. Pois é. Cara, passa raspando esse espelho. Esse aqui no trânsito em Porto Alegre é legal. Vou fazer o seguinte, vou tirar o moletom aqui. Aí, ó. A vista aqui do Guaíba aí, ó. Pior que eu tô só pensando agora, se tivesse um jet aqui, dá pra dar uma final aí. Eu fiz um jet uns 5, 6 anos atrás, um jet 2 cilindros turbo em pé. Você lembra? Vai ter 500, aí molhou o negócio. O cara afundou o jet, amigão nosso lá, o filho dele afundou o jet e aí foi a FT junto. Agora com a linha Power FT não tem esse problema, né? Sim, porque agora é 450, 550 é tudo prova d'água, pode enfiar embaixo d'água. Claro que esse caminhão aqui mecanicamente já alterei um monte de coisa também, né? Então tem intercooler maior, turbina maior, bico maior, bomba maior. Que tem aqui? Aqui usa uma HX40 com rotor billet e compressor e 64 de rotor. E é uma turbina que atende super bem, gera os HP, que estima pela pressão que dá de turbo aqui que tem uns 330 cavalos por aí. Porque falta diesel ainda. Agora tá ficando pronta outra bomba. Outra bomba injetora de diesel, que aí vai ter mais suplementação de diesel e aí vai gerar mais HP. Sim. Mas é um caminhão que gira. Difícil o caminhão girar todo o painel e a turbina. E é bom de freio, ela segura aí. Caramba. Sim, porque mesmo sendo um caminhão, ele não é muito pesado, né? Esse aqui pesa 7 mil e poucos quilos, esse caminhão. É o peso do Tesla. Não, Tesla. Não, Tesla 2 mil quilos, eu tava pensando em Libra. Não.
pesa 5.000 libras, mas ainda assim é 2.000 quilos. Ele não tá no ambiente que ele gosta de estar, o caminhão que é na cidade aqui, assim, o caminhão off-road, é legal estar nas dunas, estrada de chão. Sim, isso aqui sobe. Isso aqui não muda nada, eu tô andando no asfalto ou tô andando na estrada de chão, então a gente vai pegar agora um trecho de estrada de chão ali pra mostrar que o caminhão tanto faz a estrada que tá. Sim. Não faz diferença. E é um caminhão muito utilizado aí, esse tipo de caminhão ou esse próprio caminhão aqui para projetos que o pessoal faz para dar a volta ao mundo, né? Porque realmente tu te sente aqui que pode fazer a volta ao mundo lá. Se eu tivesse tempo eu gostaria de ir lá na Fueltec USA com esse caminhão. Que nem humano veio dos Estados Unidos para se Isso é uma loucura, até. Quem é que não gostaria de fazer uma viagem dessa? Né? Isso é uma loucura, tem um mano Ezequias João, né? Que é mora em Orlando, que vocês já viram aí, ele deu uma baita mão na Mercedes aí no início, foi lá buscar a Mercedes comigo. O mano foi de Silverado, lá dos Estados Unidos, lá de Orlando, até aqui, tá com a Silverado aqui no Rio Grande do Sul. Porto Alegre, tava final de semana no Velo Parque com ela. E o mano também, não falando essa história, né, mas o mano tem um carro de corrida, aquele Cobalt, né, e quem faz agora, ou quem sempre fez, ajudou em várias coisas, mas agora ultimamente montou o motor, né, é o Alex aqui, então ele já começou a se meter de novo na arrancada aí mais um pouquinho, tá voltando aí, meio que ajudando o mano, responsável pela parte mecânica. Turma legal aqui do mano lá, gurizada, gente boa pra caramba, muito feliz de estar sair da arrancada como piloto, num tração traseira e voltei como preparador no dianteiro e a gente tem o carro mais rápido do mundo hoje no tração dianteira. Então isso é bem legal, isso motiva bastante. O carro do mano é o tração dianteira mais rápido do mundo, né? Virou 4.7, né? 4.6, né? Nos 200 metros, que tinha que andar os 400 de novo agora, né? Falou pra andar os 400, assim, essa configuração nova aí. Vamos chegar numa estrada de chão daqui a pouco, né? Agora chegamos no território dele. Isso aí. Cara, a visão aqui é engraçada. E esse surge aí, o que ele faz? Tá cortando o diesel porque a bomba ainda não é a bomba que eu quero usar aqui. A gente está confeccionando uma bomba nova que vai ter mais diesel. Então as marchas mais pesadas, quinta e sexta marcha, não tem o diesel suficiente ainda para alimentar, acaba descarregando a turbina. Numa estrada igual essa aqui, até uma caminhonete a 100 por hora não me acompanha aqui. Sim. Muito difícil. Como o pneu é muito grande, a área de rolagem dele é muito grande, então o buraco, sobe o buraco no pneu. Então por isso que o pessoal se sente bem seguro e dá uma volta ao mundo num caminhãozão desse aqui. Se tivesse de noite que ligava o switchman, a barra de LED e ia embora. Mas o barulho é incrível. A turbina é boa, porque não quebra. Faz dias que tá assim já. Seguinte, agora vou eu dirigir. Eu vou pegar essa câmerazinha agora aqui, não vou falar nada, quero ver se ele se arranca num caminhão. Vamos olhar, já sei onde é as marchas. Bom, tem até indicador de marcha. Tem, né? Tá tudo normal. Como é que é tiro? Tem two step ou não? Não tem, mas dá pra fazer. O freio de mão é esse vermelhão aqui, ó. Tá. Uma habilidade do cara subindo aí. Vamos ver se o homem sabe dirigir um caminhão. Esses bancos é dele mesmo? Não. O que é esses bancos? É da carreta da Mercedes. Mas é original da linha Mercedes. A embreagem é isso aí mesmo, ó, só isso. Primeiro tu puxa bem pro lado da tua coxa aí. Aí, isso aí estamos em primeiro. Soltou o freio. Puxa um pouquinho pra fora, alavanca e bota pra cima. Acelera tudo e vai cambiando. Quando chegar no vermelho lá, cambeia. Aí, ó. Ó, o anti-bandido, cara. Mas é curtinho mesmo, né? É. É impressionante botar giro no vermelho ali, 2.500. Agora que dá o medo a fazer curva, Não, pode fazer que é de confiança. Eu quero que seja o título, destruir o caminhão. Cara, os caras eu vi um vídeo no YouTube essa semana, um cara destruíram uma Lamborghini
Ele tá a tração traseira ou ele tá só na traseira. Seria pra ligar a dianteira ali, apertando. Ele não traciona assim, sai parado. Olha, distraciona, né? Mas tu nem nota, o pneu é tão grande. Sim, ele pode. Porque na verdade a jogada é essa, o pneu é muito grande. É, o pneu é muito grande, né? Então assim, vai andar numa areia. Cadê a pressão de 0,5 bar? É, agora tá com 0,5, 0,6, 7, 0,8, 1 quilo, quilo 2 quilos. Se aliviar um pouquinho o pé, aí ele tirar uns 2% de TPS assim que entra diesel e... O freio é bom, né? O freio é lá em cima, né? Encostou, freia. Os pedais é estranho o lugar assim, né? Pro cara que não tá acostumado. É que a jornada, o caminhão é feito para trabalhar, então agora os caminhões mais modernos ainda a ergonomia é melhor, né? Esse aqui já é customizado a ergonomia para o banco ter regulagem de altura e tudo mais aí, para não cansar muito, então dá para viajar tranquilo assim, 10 horas manejando aí, que não é não é cansado, né? Tem os descansa-braços dos dois lados aqui, ó. Cara, o volante aqui é bem preciso. É bem preciso, bem rápido. Tem o motorhome que eu dirigi assim bastante. Sim. É muito bacana, tá sempre corrigindo e nunca sai da folga. Quantas marchas tem? Esse é 6 marchas. Tá fazendo barulho essa placa. GTs aqui, ó, ele trabalha frio o diesel. Quem não sabe, o diesel quebra por rico, não por pobre, ó. Isso é uma diferença. Ó, a sonda aqui, ó, 1.13, ó, começa a esquentar o GT já. Que é onde tem potência, até abaixo disso aqui. Quanto que é o máximo de rico que anda? O máximo não tem, é a segurança do EGT, né? Mas sim, assim, 800, 900 graus aí pode quebrar o motor e segurar muito tempo. Um de sonda já é rico demais. Rico demais não é, mas é rico. Um de sonda é rico já no diesel. Pode estragar. Eu acho que se permanecer com carga muito tempo, acho que sim. Por pouco momento, eu acho que não. E aí onde entra bem a injeção de água metanol, né? E aí ele resfria o EGT. E dá pra fazer tudo pelo FT. Inclusive esse aqui tem a injeção de água metanol. Tá sem água. Ele tá... Vamos ver se tem água. Tá sem líquido. Mas ele funciona por PWM e dá que tá pegando a câmera. Dá pra fazer várias chaves, né? Sim. E ligar por TPS, por pressão de MAP ou por... O canal agora é fazer uma por EGT, né? Até que a gente já solicitou fazer um cruzamento por EGT, quando entrar o EGT-X, aí começar a injetar a injeção de água metanol. Isso, várias dessas funções de desenvolvimento a gente está desenvolvendo em conjunto, né? Essas ideias. Sei lá, na verdade essa injeção acho que está há 2 anos aqui já, né? Acho que o primeiro diesel com FT foi no caminhão, viu? Olha os gaúchos aí andando a cavalo, aqui no Rio Grande do Sul o pessoal anda a cavalo ainda, tá bom? Semana que vem é a semana Farroupilha. Verdade. Baixa a marcha aí, baixa a marcha, diesel aí. Mais? Te perdeu aí? Filma a quarta aí. Puxa reto pra trás aí. Aí. Tava em sexta? Agora tá em quarta. Não, já tava em sexta? Tava em sexta. Chega, tava em quarta. Tem velocidade de roda, dá pra botar a marcha aqui também, né? Tá. Na verdade, ele tem ligado, eu tive que desligar porque deu interferência no tacógrafo. Aí eu tenho que achar uma solução pra isso ainda. A gente não achou uma solução pra não interferir no tacógrafo. Gostei que não deixa. Não tem força o negócio. Um negócio desse tamanhão aí. A quinta é uma 100 e a sexta é o overdrive, né? Então, o diferencial é o quê? O diferencial é 740, eu acho. Você tem o pneu é gigante. Só que o pneu é muito gigante, né? Então assim, um caminhão que cruzeiro a 100 por hora aí viaja muito fácil. Sei. Velocidade final já botou no pé assim uns 145, vai no pé. Com essa bomba aí, com a outra bomba deve ir mais. Qualquer lugar, né?
voltinha, acho que a primeira volta de caminhão mesmo, né? Viu? Esse dirigiu um OM 366 da Mercedes, motor mais antigo da Mercedes. Aí. É mesmo? Aí, e mais confiável também. E pra quem às vezes tem dúvida de que dá pra botar Fueltec no diesel, aí é prova. Aí é prova, né? Mas é o seguinte, ó, o teu primeiro off-road que tu ganhou fama mesmo é um outro aqui, né? É. Que é... também na época um motor diferente, era um Duratec Turbo. E o que é agora? É o mesmo ainda. Não, é. Ah, tá, um diferente pra todo mundo. Na época não se usava muito, né? E essa Rural aqui eu acompanhei bem de perto a construção dela. Bastante tempo que tá aí o motor já, olha o estado que tá, já não tem mais. É, isso aqui é uso, né? Ó. Uso, como é que é, ó? Severo. Carro na garagem não faz história. Com abusar ainda das antigas, caramba, computação da FTX. Olha aqui, ó, válvula, tchau, filtro de ar ali pra fora. King Shock, a parte de usar coisa boa que usa o resto da vida, né? Esse aqui é o intercooler em cima, um Duratec, um Ford Duratec mesmo, que fica coerente, né? O intercooler aqui, o mesmo do Calibre do antes, que eu roubei dele lá e inverti as tampas. É verdade, era o meu intercooler reserva. Não, mas tem mais um reserva lá. Tem mais um? Tem. Ah, não sabia, nem me lembrava. Pô, antes 3, tu precisa 3. E esse carro aqui tu construiu todo assim, do chassi, tudo, né? É, tem bloqueio RB, suspensão Forlink, amortecedor King, os pneus, um estilo de pneu recapado bem agressivo, a recapagem que a gente usa aí, né? A gente mostrou no Jeep do Chuchu lá também, pra andar no barro, né? Então assim, traciona no barro, tipo no asfalto, a gente cola no banco ali. Sim, ele arranca. Até aqui 2 litros, 2.1 esse motor. Esse aqui tem uma foto tua saltando uma duna assim que não dá pra acreditar. Vamos ver se a gente acha. Tu tem essa foto, não? Eu acho que tem, sim. É um vídeo aquilo ou uma foto? É um vídeo, quem tem esse vídeo é o Vicente Origem. Vamos procurar com isso aí, ó. Claro, inclusive o Vicente, tu acabou de entregar uma S10 pra ele, né? Que a gente fez é um projeto dele, que eu só fiz umas modificações que ele solicitou aí, mas é um projeto que funciona muito bem há muitos anos, né? Ah, que legal. Então, e esse motor aí deve gerar seus 380 cavalos, 350 cavalos aí. Mas com bastante torque, né? A pressão não tem muito torque, do Duratec não gera tanto torque, mas assim, a relação de câmbio acertada para esse motor funciona muito bem, né? Então é um motor que gira bastante, dá para girar aí 7,5 até 8 no motor original, ele gira muito bem. Então tu aproveita muito a marcha, né? Que foder. Carro leve. Carroceria aqui atrás é alumínio e tudo. Ó. Dá um arzinho. Calma, não te emociona. E aqui dentro tem mais umas joinhas, né? Na verdade, assim, tem os aposentados da arrancada aqui também sempre tem ligação, né, contigo. Esse aqui, ó, quem conhece Carlos Zamboni, ó, que é um aposentado que diz que tá voltando pra arrancada aí, ó, depois a gente conta a história, aquela saveiro dele. Esse aqui eles falam, não é um Eclipse, é um Eagle Talum. Esse deve ser um filho programático do Zamboni, esse aí. Só dá problema? Não, até do jeito que ele veio, a gente resolveu muita coisa, né? Sim. Agora ele tá fazendo um motor novo pra ele aí, que deu problema. Mas é um carro que tá funcionando com FT600, inclusive é um carro automático. Sim, cadê o câmbio dele? Tá ali o câmbio. É um câmbio que ele comprou há décadas atrás. Funcionava com uma outra caixinha e a gente fez funcionar pela FT600 agora aí. Sim, controla tudo até direitinho, com a né? ajuda do Beats, que aí fez o chicote, a gente fez funcionar o câmbio. Então, pô, funciona bem esse carro. Esse carro é bem bom de andar no carro assim, tração nas 4. Sim. Né? Esse é o Eclipse americano, montado pela Chrysler nos Estados Unidos. Que gozado, né? Pra quem não conhece, mas é toda a mecânica Mitsubishi. Escapamento inox, é tipo a Auto Latina de Volkswagen e Ford que teve no Brasil, eles fizeram isso aí também. Até foi o Lee Iacocca, para quem conhece o Lee Iacocca, que fez essa jogada lá na Chrysler, na época, para levantar a Chrysler. Fez essa jogada com a Mitsubishi nos Estados Unidos. Né? Então esse carro aqui, ele é todo Mitsubishi, mas é montado pela Mopar da Chrysler nos Estados Unidos. Aí tem mais uma história que só pra gente não esquecer, ó. Quem é que reconhece o coletor de escape aqui, ó? Esse aqui é o seguinte, ó. Quem é que conhece o Rabbit, né? Que é o que tem o... Aí, escapezinho de titânio. Ah, é.
O Rabbit é o que me vendeu o meu Supra nos Estados Unidos e é o que comprou aquele Supra preto aqui no Brasil, que todo mundo comenta, né? E aí tá fazendo uns upgradezinhos já, e o Alex é o que cuida da parte mecânica. Na verdade, tu foi olhar o Supra com ele, né? Sim, até fui olhar um antes. Olhou uns outros pra ele. Que não aprovei. E realmente esse carro que ele tá hoje tá muito bom. E o escapamento de titânio aqui. É bacana. Aí. Pô, isso aí podia botar já agora, né? Era o peso disso aí. Tem que fazer um downpipe novo, não? Sim. É impressionante. Nascer agora tem que nascer com tudo novo. Eu acho que tá bom, né? Esse episódio aí já teve bastante conteúdo. Fazia tempo que eu tava devendo essa visita aí. E literalmente assim, quando eu venho pro Brasil, as últimas vezes eu tenho vindo 2 ou 3 vezes por ano, 4 vezes e olhe lá, assim. Só que, cara, é uma correria, sempre vai pra corrida, vai pra outra. E aí não faltava tempo de vir visitar um amigo aqui pra mexer. Certo. A gente tá... Normalmente a gente entende esse movimento todo aí que tá acontecendo. A gente se fala sempre por mensagem e faz isso, agita aquilo, um projeto e outra, mais uma coisinha chegando. Faz uma pergunta, não pode responder agora, responde depois. Um mês depois, mas responde. Mas fico feliz aí os projetos, tudo, andamento aí, agradecer também a todas as mãos que tu sempre fez, né? A gente não estaria aqui um dia que se não fosse tu, viu? É a mesma coisa, eu digo por ti, pela Fueltec e tudo. Hoje a gente tem uma vida diferente, assim, tá vivendo um sonho, acho que muitos que nem eu, porque existiu a Fueltec, conheci o Anderson e a gente foi tomando um caminho muito legal, assim, de poder fazer o que gosta e... às vezes aquele negócio que te fala assim, faz o que gosta, não vai trabalhar, né? Mas Não que seja fácil. Trabalha muito, assim, né? E tu não era, assim, tu não era mecânico, não tinha oficina, né? Quando eu te conheci, tu era empresário, né? Exatamente. Trabalhava no outro ramo e aí dia... Eu sempre fiz meus carros junto, tipo o alemão, quando mexia na varete, assim, sempre eu tava junto, né? Sempre fabriquei minhas coisas, sempre fui desse lado. E até eu vou dizer assim, hoje eu conheço muita gente que tem oficina e tudo. Hoje é muito mais profissional, assim, tipo, 20 anos atrás, falar que tu ia ter uma oficina, ser mecânico, era um fim de... Era assim, meu filho, coitado. Hoje é o contrário, eu acho. Hoje é o contrário, assim. É orgulho, pessoal. Hoje as pessoas valorizam também. Mudou muito isso aí, esse conceito de quem é o mecânico preparador, o piloto de arrancada, o carro de arrancada, então, que era um pouco marginalizado, hoje não. Olha que é um evento do Velopark, tu já viu o nível de profissionalismo que tá, o nível dos carros, todos são bons, Gol, Opala. Chevette, todos os carros são bons, não tem carro ruim. E é legal, no final das contas também tudo se mistura, né? Arrancada, off-road, náutica. Eu gosto da mecânica, circuito. Se precisar fazer um navio aqui com 2 motores, a gente faz. Só ter um louco pra ter ideia e a gente vai sair fazendo. Show. Então tá, pessoal, espero que tenham curtido essa história aí. Acho que fico feliz aí de poder contar essa história também, porque pra mim ela é muito importante. Então, vamos para os próximos capítulos aí. Agora eu quero andar de off-road no horror, uma hora dessas aí, e vamos ver se a gente não faz. Uma hora dessas tem que fazer um pra gente andar nos Estados Unidos, mas aí é o seguinte, aí tu vai ter que ir pros Estados Unidos não tem problema, pro churrasco lá, pro golpe churrasco. Vamos fazer. Eu acho esse churrasco. Ele é bom nisso. Falou, gurizada. Até mais aí, espero que curto aí. Tchau.